te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Interceda por nós, Senhor, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente e proclamemos por nós ações a fé que ele ensinou pela palavra e selou com o seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 17, no versículo de 20 a 26. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu, rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aquele que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhe a palavra que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e este também conhecerão que tu me enviastes. Eu fiz conhecer o teu nome e tornei conhecido, ainda mais para que o amor com que me amastes estejam neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, ela na verdade é uma continuidade. Nós estamos vivendo esse capítulo 17 de São João e é uma sequência. A liturgia de ontem falou que Jesus rezou ao Pai por aqueles que ele tinham convivido, né? Podemos dizer assim que aqueles que tinham feito uma experiência com Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos, tinham feito uma experiência. Então,
Jesus, como estava fazendo um gesto de despedida, quer dizer, o que iria acontecer, o que vamos viver liturgicamente nesse próximo domingo, que é o Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. Então, esse pedido de Jesus, na verdade, é o envio do Espírito. Esse Espírito que atua na vida dos apóstolos, porque aonde o Espírito atua, eles perseveram. Porque toda a conversão é fruto de uma ação do Espírito Santo. Então, Jesus rezava ao Pai por aqueles que viviam lá com ele e tinha vivido e experimentado os milagres, os prodígios que Jesus fez. Então, é por aqueles. Agora, Jesus fala de uma forma até futura, por aqueles que vão crer. E então, aqueles que vão crer, podemos dizer que somos nós. Então, é esse Espírito que também, como atuou nos apóstolos, como a gente vê aqui na carta, no Ato dos Apóstolos, São Paulo estava sendo criticado, né, pelos fariseus, pelos saduceus, sendo que ele era um fariseu, né? Ele era um judeu. E eles não compreendiam, então perseguiam Paulo. E o que Jesus pediu aqui? O que o Senhor pediu para Paulo? Que ele fosse para outros lugares. Não falou para ele jogar toalha, não. Falou para ele, mesmo com aquelas perseguições, que ele fosse para outros lugares. Porque era olhado pelo coração do Pai, porque o Pai envia esse Espírito a esses. E aí a gente vê, olha mais para frente aqui, nós vamos ver São Bonifácio, que deu a vida por causa do reino de Deus. Isso quer dizer que esse Deus ainda continua, essa oração de Jesus, pedindo ao Pai que cuida daqueles que vão crer. Essa é uma oração eterna, perpétua, porque continua ainda essa grande ação. Até hoje, por isso a igreja é sustentada por esse pedido de Jesus que se eterniza na vida da igreja. Porque todos aqueles que têm uma responsabilidade, um ministério, uma missão, ele é cuidado pelo Pai. Jesus ia despedir. Jesus, então, falou para o Pai, cuida desses, para que eles dão continuidade. São Paulo também falou no Atos dos Apóstolos, na liturgia de ontem, que eles ficassem firmes na fé. São Paulo pediu, eu vou, mas vocês se entusiasmem, vive a fé verdadeiramente. Então, queridos irmãos e irmãs, é esse o grande sentido da nossa vida de fé. Abrir o coração para receber esse Deus que vem com toda a tua força e poder no Espírito. Homem, mulher cheia do Espírito Santo são pessoas que contribuem com que a igreja se enriqueça cada dia mais e vai fazendo então discípulos missionários que vai conduzindo a sua igreja à plenitude. Aqui no Evangelho fala dessa unidade. Essa mesma unidade que Jesus tinha com o Pai, Ele quer que essa unidade continue. E essa unidade, então, para continuar, para que aqui fala, Jesus fala, Pai, aqueles que me destes, quero que esteja comigo onde estiver. Aonde Jesus se encontra, amados? Se não na glória? Olha que lindo! Para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes. Amados, que coisa mais preciosa. Nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para a glória. Jesus fala, aonde eu estiver está a glória do Pai. E essa glória que tu me destes, porque me amaste. Nós temos um Deus que nos ama.
Nós temos um Deus que derrama sobre nós o seu Espírito, para que um dia nós, vivendo nesse mundo, contemplando tudo aquilo que Deus fez, testemunhando as verdades, unido a Deus e todo o seu projeto salvífico, uma igreja que se une como irmãos, para que nós possamos então estar aonde Jesus estiver, na glória daquele Pai que nos ama. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.